Sua mente não quer que você mude. Não porque você é fraco, não porque falta força de vontade, mas porque ela aprendeu algo que ninguém te ensinou com palavras. Aprendeu na prática, ao longo de anos, que o sofrimento que você já conhece é mais seguro do que o bem que você ainda não viveu. E enquanto você acreditar nisso, vai continuar travando no mesmo ponto. Sempre. Você já esteve nesse lugar. Sabia exatamente o que precisava mudar. Talvez um relacionamento que estava te drenando. Talvez um trabalho que você acordava sem querer ir. Talvez um hábito que você prometeu largar mais vezes do que consegue lembrar. E mesmo sabendo, você ficou. Não por falta de informação, não por falta de motivação, por algo que vai mais fundo que os dois. Eu sei que preciso mudar. Já tentei várias vezes, mas sempre chega um ponto em que algo me puxa de volta e eu não consigo nem nomear o que. Se você já pensou isso, continue ouvindo. Carlos tem 42 anos, casado há 15, 2 filhos, trabalho estável, não é o que sonhou, mas paga as contas. Do lado de fora, a vida de Carlos parece exatamente o que deveria ser, mas tem uma coisa que ele faz toda manhã antes de sair de casa. Ele para na porta do quarto dos filhos. Eles já estão prontos, mochilas nas costas. E por 3 segundos, enquanto eles não estão olhando, ele os observa e pensa: eu queria ser diferente para eles. Não mais rico, não mais presente, mais real. Carlos não sabia explicar o que isso significava, mas sentia. Toda vez que alguém perguntava como ele estava, ele respondia bem, com uma velocidade que não deixava espaço para mais nada. Toda vez que uma oportunidade aparecia, de mudar de área, de ter uma conversa difícil, de ser honesto sobre o que estava sentindo, algo dentro dele calculava o risco e escolhia ficar. Carlos não era covarde, era eficiente. Sua mente havia aprendido ao longo de décadas que o custo conhecido do sofrimento atual é sempre menor do que o custo desconhecido da mudança. Então ela protegia Carlos, do único jeito que sabia, mantendo tudo igual. Isso tem um nome: zona de conforto negativa. Não é o lugar onde você está bem, é o lugar onde você está acostumado. E acostumado para o cérebro é sinônimo de seguro, mesmo quando está te destruindo por dentro. Paulo descreveu esse conflito com uma honestidade que atravessa 2000 anos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Repara na palavra renovação. Não ajuste, não melhoria pequena. Renovação. Porque o problema não é o que você faz, é o que sua mente aprendeu a considerar normal. A maioria das pessoas acredita que tem medo de falhar. Tenta de novo e falha. Confirma o medo. Para de tentar. Evita o medo. Parece fazer sentido, mas essa explicação é incompleta. Você não tem medo de falhar. Você tem medo de descobrir quem você é quando para de se esconder atrás do que construiu. Pensa com cuidado. Se você mudar, se largar o trabalho que drena, se tiver a conversa que evita, se parar de ser quem aprendeu a ser, quem você vai ser do outro lado? Essa pergunta é a mais assustadora que existe. Não porque a resposta é ruim, mas porque você ainda não sabe qual é. E o desconhecido, mesmo que seja liberdade, mesmo que seja vida real, assusta mais do que a dor que você já sabe administrar. Carlos entendeu isso numa tarde de sábado. Os filhos estavam no quintal, a esposa na cozinha, e ele estava no sofá com um controle remoto na mão, sem conseguir apertar nenhum botão. Não estava cansado, estava vazio. E pela primeira vez em anos, em vez de pegar o celular para preencher aquilo, ele ficou com o vazio, por 4 minutos inteiros. E naquele silêncio, sem distração, sem performance, ele ouviu uma pergunta que não ouvia há muito tempo. Simples, direta. Carlos, para que você está vivendo? E aqui está o que ninguém te conta sobre esse momento. Ele não é o começo do fim, é o começo do começo. Jesus, que não tinha nada a perder porque já havia dado tudo, disse algo que poucos têm coragem de colocar do jeito que ele colocou. Se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Lucas 9, 23. Repara no que ele não disse. Não disse, venha quando estiver pronto. Não disse, venha quando não tiver medo. Não disse, venha quando a mudança for segura. Disse, tome a sua cruz cada dia. Cada dia. Não uma vez. Não quando der. Cada dia. Seguir Cristo não é um evento. É uma direção que você escolhe, mesmo quando a mente grita para ficar. E Isaías equilibra esse peso com algo que não é promessa vaga. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento. Isaías 41, 10. O custo é real, mas quem caminha com você também é real. Talvez você esteja pensando, e se eu mudar e perder o que tenho? Essa é a pergunta certa. E a resposta honesta é, talvez você perca algumas coisas. Mas o que você está perdendo agora, enquanto fica, você nunca vai recuperar. 3 passos. Não para eliminar o medo, mas para aprender a se mover com ele. Primeiro, nomeie o conforto que te prende. Pega um papel e escreve: o que eu continuo fazendo não porque me faz bem, mas porque já sei como dói? Pode ser um relacionamento, um trabalho, um hábito, uma versão de si mesmo que você mantém porque largar seria admitir que ficou tempo demais. Nomeie, sem justificar. Só nomear já é o primeiro ato de coragem. Segundo, faça a pergunta que você evita, a mesma que Carlos ouviu naquele sábado. Para que eu estou vivendo? Não precisa ter resposta agora, mas precisa ficar no ar. Escreve num papel, cola na parede. Deixa ela te incomodar, porque perguntas que incomodam são as únicas que mudam alguma coisa. Terceiro, dê um passo que custa algo. Não um passo confortável, um passo que sua mente vai resistir. Pode ser uma conversa que você adiou por meses, uma decisão pequena que você sabe que é certa. 5 minutos de silêncio sem celular, só você e a pergunta. Jesus não pediu intenção, pediu movimento. Carlos levantou do sofá naquele sábado, foi até o quintal, sentou no chão com os filhos, sem celular, sem pressa. Quando o filho mais novo perguntou: pai, você tá bem? Pela primeira vez em anos, Carlos não respondeu com velocidade. Ficou em silêncio por 3 segundos e disse: estou aprendendo a estar. O filho não entendeu, mas Carlos entendeu, e foi suficiente para começar. Respira fundo comigo. Pai, fala agora com quem está ouvindo isso e reconhece esse travamento. Com quem sabe que precisa mudar, mas tem medo do que vai encontrar do outro lado. Dá coragem para se mover. Não coragem de não ter medo, mas coragem de dar o passo mesmo com medo. Para quem está preso num conforto que já não conforta mais, que encontre em ti a força que não vem de dentro, mas que te pertence e que tu emprestas a quem pede. Jesus, tu deixaste o céu, tomaste a cruz, não por obrigação, mas por amor a quem estava preso demais para se mover sozinho. Faz em nós o que só tu podes fazer. Move o que está parado, desperta o que está adormecido e sustenta cada passo que a nossa coragem sozinha não seria capaz de dar. Amém. Se você sentiu que esse vídeo foi feito para você, não ignore isso. Escreve nos comentários: estou aprendendo a me mover. Você não está sozinho. Aqui no Despertar com Deus, você encontra isso toda semana. Sem julgamento, sem sermão. Só você, Deus e o próximo passo. Inscreva-se e ativa o sininho. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas espera a vida inteira para ter e que nunca chega porque estão esperando do jeito errado. Propósito não é algo que você descobre, é algo que você constrói enquanto caminha. O medo não some quando você decide mudar. Some quando você percebe que o que está do outro lado vale mais do que a segurança do que ficou para trás.
Até o próximo despertar.